Quantas vezes você já se pegou olhando para o futuro com o coração apertado, sem saber o que fazer, qual direção tomar, ou até mesmo se teria forças para continuar? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, preso entre decisões importantes, mudanças que parecem assustadoras ou simplesmente com medo do que ainda nem aconteceu. O futuro, para muita gente, é um grande ponto de interrogação. E essa incerteza pode se transformar em um peso enorme sobre os ombros, a ponto de tirar o sono, a paz e até a esperança. E nesse momento, tudo o que você mais deseja é uma palavra que acalme sua alma e diga: vai ficar tudo bem. Se esse é o seu caso, respira fundo. Eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito ainda. Você não está sozinho nesse medo. Deus te vê. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe da luta silenciosa que você trava quando ninguém está olhando. E mais do que isso, ele se importa. Pode parecer que ninguém entende o que você sente, mas Deus entende. E Ele já está pronto para caminhar com você por esse vale da dúvida e da ansiedade. É natural sentir medo diante do desconhecido. Não há nada de errado em reconhecer isso. Aliás, admitir o medo é um sinal de coragem, porque mostra que você está enfrentando algo real. Mas o mais importante é saber onde buscar refúgio quando o medo bate forte. Esse vídeo não é apenas uma conversa sobre sentimentos. É um lembrete de que existe uma verdade maior, um amor mais forte do que qualquer incerteza, e uma presença que nunca te abandona, a presença de Deus. Hoje, a mensagem que quero deixar no seu coração é essa: você não precisa carregar esse medo sozinho. Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele apenas quer que você saiba que Ele já está no controle. E mesmo que o futuro pareça escuro e incerto, existe uma luz brilhando à sua frente. E essa luz é Cristo, que caminha com você, passo a passo, mesmo quando seus pés estão trêmulos. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque juntos vamos entender como enfrentar o futuro com coragem, não baseado na nossa força, mas na fidelidade de Deus. O futuro tem um jeito curioso de nos assustar. Ele não grita, não ameaça diretamente, não bate na porta, mas se instala silenciosamente na mente, como uma sombra que cresce devagar, dia após dia. É aquele tipo de medo que não tem rosto, mas que se manifesta em forma de ansiedade, insegurança e paralisia. Quantas vezes você já se pegou pensando: e se não der certo? E se eu estiver fazendo tudo errado? E se eu nunca alcançar aquilo que sonho? Esses se formam um labirinto que aprisiona a alma. A incerteza é um dos maiores gatilhos do medo. E hoje em dia, com tanta pressão por sucesso, estabilidade e decisões rápidas, ela se tornou uma constante na vida de muita gente. Talvez você esteja vivendo justamente esse momento agora. Diante de decisões sobre carreira, estudos, casamento, filhos, mudanças, e no meio disso tudo, surge o medo de fazer escolhas erradas, de perder oportunidades, de decepcionar quem confia em você, ou pior, de se decepcionar consigo mesmo. O medo do futuro é silencioso, mas cruel. Ele vai sugando nossa energia, roubando nossa capacidade de sonhar, e nos fazendo duvidar até mesmo daquilo que já temos. E a verdade é que, quando olhamos para o amanhã sem fé, tudo parece instável. Porque de fato, não temos o controle. Não sabemos o que vai acontecer na semana que vem, no próximo mês, muito menos no próximo ano. E essa falta de controle pode gerar uma angústia profunda.
Mas há algo importante que precisamos entender. Não fomos criados para viver dominados pelo medo. A incerteza pode ser real, mas não precisa ser uma prisão. Ela pode ser, na verdade, um convite para confiar. Confiar em algo, ou melhor, em alguém, que está acima de tudo isso. Porque mesmo quando não vemos o caminho, Deus já vê. Mesmo quando não temos as respostas, Ele já escreveu a história. E mesmo quando o futuro parece um inimigo invisível, Ele já está lá, esperando por nós com braços abertos. A grande virada começa quando paramos de tentar controlar o futuro com a nossa força e passamos a entregá-lo nas mãos de quem já o conhece por completo. E esse alguém é Deus. Ele não apenas sabe o que vai acontecer, Ele está moldando o amanhã com amor, cuidado e propósito. No meio da tempestade de incertezas que tantas vezes nos atinge, existe uma voz suave, firme e constante que nos chama. Não temas, porque eu sou contigo. Essa frase não é apenas um verso bonito escrito em Isaías capítulo 41 versículo 10. Ela é um convite pessoal de Deus para o seu coração. É como se Ele dissesse: filho, filha, eu sei que você está com medo, mas você não precisa caminhar sozinho. Eu estou aqui. O versículo não é uma promessa vazia. É uma declaração poderosa da presença de Deus em meio ao caos. Quando Deus diz não temas, Ele não está ignorando a realidade dos nossos sentimentos. Ele não está dizendo, pare de sentir medo, como quem exige frieza emocional. Pelo contrário, Ele reconhece que o medo existe, mas nos lembra de algo muito maior, a sua presença constante ao nosso lado. Ele não diz não temas porque tudo vai dar certo do nosso jeito. Ele diz não temas porque Ele está conosco, mesmo que as coisas saiam do nosso controle. A segunda parte do versículo reforça essa verdade: eu te fortalecerei, e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Perceba como Deus se coloca como o centro da segurança. Ele é quem fortalece, Ele é quem ajuda, Ele é quem sustenta. Ou seja, não depende da nossa capacidade de prever o futuro, de ter todas as respostas, ou de não sentir medo. Depende unicamente dele. E se Ele prometeu estar conosco, então podemos dar um passo de cada vez, com o coração mais leve. Quantas vezes, diante de uma decisão importante, nos sentimos sozinhos? É aí que entra a profundidade desse versículo. Ele é mais do que um consolo, é uma âncora para a alma. Quando tudo à nossa volta parece incerto, quando o caminho à frente está encoberto por névoa, temos uma certeza inabalável: Deus está presente. E mais, esse convite não é momentâneo. Não é um eu sou contigo por agora. É um eu sou contigo sempre. É um compromisso eterno. Deus não é como as pessoas que prometem apoio e somem quando mais precisamos. Ele permanece. Ele segura a nossa mão no escuro. Ele sussurra ao nosso coração: calma, eu estou aqui. E isso basta. Esse versículo é uma chave que abre o nosso coração para a fé, mesmo quando tudo à nossa volta grita insegurança. Porque o medo pode até tentar gritar alto, mas a voz de Deus, firme, amorosa e fiel, sempre será mais forte para quem decide confiar. Quando a vida nos coloca diante de decisões difíceis ou momentos de incerteza, uma pergunta silenciosa costuma surgir no fundo do coração: em quem eu posso confiar? Essa dúvida é legítima. Afinal, muitas vezes confiamos em pessoas, promessas ou até em nós mesmos, e acabamos decepcionados. Mas a Bíblia nos convida a olhar para Deus como o único em quem podemos confiar verdadeiramente, especialmente quando se trata do nosso futuro. E por quê?
Porque o caráter de Deus é totalmente confiável. Deus não muda. Ele não é volúvel, instável ou limitado pelo tempo, como nós somos. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus capítulo 13 versículo 8. Isso significa que o mesmo Deus que cuidou de Abraão, de Davi, de Esther e de tantos outros, é o Deus que está cuidando de você agora. Ele não se distrai. Ele não se cansa. Ele não esquece. Sua fidelidade não depende do nosso comportamento ou das circunstâncias. Ela faz parte de quem Ele é. E é por isso que podemos confiar nosso amanhã nas mãos dele. Outra razão pela qual podemos confiar é o seu amor incondicional. Deus não nos ama por interesse ou por mérito. Ele nos ama porque nos criou, porque nos chama de filhos e porque deseja o nosso bem. Romanos capítulo 8 versículo 32 diz: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Esse versículo nos mostra que se Deus já entregou o que tinha de mais precioso por nós, Jesus, então certamente podemos confiar que Ele também vai cuidar de cada detalhe da nossa jornada. Além disso, Deus é soberano. Nada foge do seu controle. Às vezes, olhamos para o futuro e pensamos que está tudo fora de ordem. Mas Deus enxerga a história completa, não apenas o capítulo que estamos vivendo. E o mais lindo é saber que Ele está escrevendo essa história com propósitos eternos. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Nem mesmo nossas dores, nossos atrasos ou nossos erros. Ele transforma tudo em algo que contribui para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8 versículo 28. Confiar em Deus com o nosso futuro é um exercício diário de fé. Não é fácil. A ansiedade, o medo e as pressões ao nosso redor podem tentar nos afastar dessa confiança. Mas quando paramos para lembrar quem Deus é, nosso coração encontra descanso. Porque sabemos que Ele é bom, fiel, justo, amoroso e soberano. E se Ele é tudo isso, então não há futuro incerto demais que Ele não possa cuidar, nem caminho escuro demais que Ele não possa iluminar. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, assim como nós, enfrentaram incertezas profundas. Gente de carne e osso, que teve medo, que chorou, que duvidou, mas que decidiu confiar em Deus mesmo quando tudo parecia incerto. Essas histórias nos mostram que não estamos sozinhos, e que é possível caminhar com fé mesmo sem saber exatamente o que vem pela frente. Pense, por exemplo, em José do Egito. Ele era apenas um jovem quando teve sonhos de um futuro grandioso. Mas, em vez de subir diretamente ao palácio, ele foi jogado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Qualquer um, no lugar dele, teria perdido a esperança. Mas José escolheu confiar. Ele não sabia como Deus iria cumprir suas promessas, mas sabia em quem estava crendo. E no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito, não apenas para cumprir um propósito pessoal, mas para salvar uma nação inteira da fome. Outro exemplo é Esther, uma jovem comum que se tornou rainha em uma terra estrangeira. De repente, ela se viu diante de uma escolha que poderia custar sua vida: falar com o rei sem ser chamada, para tentar salvar o seu povo. O medo do futuro certamente a visitou. Mas ela escolheu a fé. Disse: se eu perecer, pereci. Esther capítulo 4 versículo 16. Essa frase não é sobre derrota, mas sobre entrega. Ela confiou que, se Deus a tinha colocado ali,
naquele tempo e naquele lugar, ele também cuidaria do resultado. E cuidou. E o que dizer de Moisés? Um homem que tinha fugido para o deserto e acreditava que sua história já tinha acabado. Mas Deus o chamou para uma missão grandiosa: libertar um povo inteiro da escravidão. Moisés tinha medo. Ele disse que não sabia falar direito, que não era a pessoa certa. Mas Deus não estava procurando alguém perfeito. Estava procurando alguém disposto. E Moisés, apesar do medo, obedeceu. Enfrentou Faraó, atravessou o Mar Vermelho e conduziu o povo até a Terra Prometida. Tudo isso sem ver o futuro com clareza, mas confiando no Deus que via. Esses personagens bíblicos nos ensinam algo precioso. A fé não elimina o medo, mas nos dá força para continuar apesar dele. Eles não tinham todas as respostas, mas tinham a presença de Deus. E isso foi suficiente. Hoje, o mesmo Deus que esteve com José, Esther e Moisés está com você. E se ele guiou o caminho deles, também pode guiar o seu. Confie. O Deus da Bíblia é o mesmo que está escrevendo sua história agora, com amor, propósito e cuidado. A fé não é apenas um sentimento bonito ou uma ideia abstrata que carregamos nos dias bons. A fé verdadeira é prática. Ela se manifesta nas decisões do dia a dia, nas pequenas escolhas que fazemos mesmo quando estamos com medo. É quando o coração está acelerado, a incerteza nos ronda, e ainda assim escolhemos dizer: Deus, eu confio em Ti. Isso é fé prática. E ela tem algo poderoso a dizer ao medo: você não tem a última palavra. Muitas vezes, confundimos fé com ausência de medo. Achamos que pessoas de fé nunca tremem, nunca choram, nunca hesitam. Mas a verdade é que a fé mais genuína costuma nascer no meio do medo. Não é o oposto do medo, é a resposta ao medo. A diferença é que, enquanto o medo grita que o pior vai acontecer, a fé sussurra: mesmo que aconteça, Deus estará comigo. E isso muda tudo. A fé prática é aquela que nos faz levantar da cama mesmo quando a ansiedade quer nos manter deitados. Que nos faz seguir adiante mesmo sem garantias visíveis. Que nos faz entregar nossos planos nas mãos de Deus e dizer: não entendo, mas confio. É a fé que nos ensina a viver um dia de cada vez, a descansar mesmo quando o futuro ainda está embaçado. Porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Quando o medo diz você não vai conseguir, a fé responde: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo diz você vai falhar, a fé afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o medo tenta nos paralisar, a fé nos impulsiona a seguir, porque ela está firmada não nas circunstâncias, mas em um Deus imutável. E essa fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Quando buscamos a presença dele, quando nos alimentamos da palavra, nossa fé cresce. E quanto mais conhecemos a Deus, mais conseguimos confiar nele. Porque ninguém confia em quem não conhece. Mas quando conhecemos o caráter de Deus, sua fidelidade e amor, o medo perde força. Ele pode até bater à porta, mas não encontra mais espaço para se instalar. A fé prática não nega a realidade, mas olha para além dela. Ela nos convida a enxergar com os olhos da eternidade, a lembrar que Deus já está no nosso amanhã. Ele já está lá, preparando o caminho, fortalecendo o coração, abrindo portas, fechando outras, e ajustando cada detalhe para que seu propósito se cumpra em nossas vidas. Então, da próxima vez que o medo aparecer, lembre-se: você tem uma escolha. Pode escutar as vozes da insegurança,
Ou pode praticar a fé e declarar: Deus está comigo. E isso é suficiente. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão. É quando, mesmo inseguro, você escolhe dar um passo. Mesmo tremendo, você escolhe seguir. Mesmo sem ver o caminho completo, você decide confiar. A boa notícia é que a coragem não nasce do nada. Ela pode ser cultivada. Ela cresce dentro de nós à medida que alimentamos a fé, treinamos o olhar para o que é eterno e aprendemos a descansar em Deus. O primeiro passo para cultivar coragem é admitir a insegurança sem vergonha. Muitos acham que coragem é sobre ser forte o tempo todo, não demonstrar fraqueza, manter tudo sob controle. Mas a verdadeira coragem começa quando somos sinceros. Deus, eu tenho medo. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto pequeno diante do futuro. É nessa honestidade que Deus começa a trabalhar. Ele não rejeita corações quebrantados, ele se aproxima deles. A coragem nasce quando deixamos de fingir que somos autossuficientes, se nos rendemos àquele que é a nossa força. Outro passo importante é lembrar das promessas de Deus. A Bíblia está cheia delas. E não estão ali só para decorar agendas ou quadros na parede. Elas são alimento para a alma, especialmente nos dias em que a insegurança tenta dominar. Quando você lê que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Salmo 46:1, ou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos capítulo 8 versículo 28. Isso não é apenas conforto, é combustível para agir com fé. A coragem se fortalece na memória das verdades eternas. Além disso, cultivar coragem exige ações práticas, mesmo que pequenas. Às vezes esperamos nos sentir corajosos para então agir. Mas, muitas vezes, o sentimento de coragem vem depois da atitude. Comece pequeno. Um passo por vez. Uma oração por dia. Uma escolha de fé ao invés do medo. Cada movimento na direção certa reforça a coragem interior. É como um músculo. Quanto mais exercitamos, mais forte fica. Outra chave poderosa é cercar-se de pessoas que te encorajam. Deus não nos criou para caminhar sozinhos. Quando dividimos nossas lutas com pessoas que têm fé, que oram conosco, que nos lembram das promessas, nossa alma se fortalece. A insegurança perde força quando a gente percebe que está acompanhado por Deus e por irmãos em Cristo. Por fim, a coragem se alimenta da presença de Deus. Quando você cultiva tempo com Ele, mesmo em silêncio, mesmo com lágrimas, algo muda dentro de você. Porque onde Deus está, o medo não permanece. A coragem verdadeira não vem de discursos motivacionais ou de fórmulas mágicas. Ela nasce de um relacionamento real com o Deus que nos segura pela mão e diz: não temas. Eu sou contigo. Você já parou para pensar que, enquanto você está aqui, se perguntando como vai ser o dia de amanhã, Deus já está lá? Essa é uma das verdades mais lindas da fé cristã. Deus não está limitado ao tempo. Ele não está preso ao presente como nós. Ele vê tudo, o começo, o meio e o fim. E mais do que isso, Ele está presente em todos os momentos, inclusive no seu futuro. Essa verdade muda completamente a forma como olhamos para o que vem pela frente. Quando achamos que tudo está incerto, Deus já tem os detalhes em suas mãos. Quando perdemos o controle, Ele continua soberano. Quando nos sentimos sozinhos diante de escolhas difíceis, Ele já preparou recursos, pessoas, caminhos, mesmo que ainda não possamos ver.
Deus não é um espectador distante. Ele é um Pai amoroso, envolvido com cada detalhe. Se Ele cuida dos lírios do campo e das aves do céu, quanto mais de você. Mateus capítulo 6 versículo 26 e 30. O que hoje te preocupa já está sendo cuidado por Ele no silêncio. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido, porque Deus não desperdiça nenhuma parte da sua história. Olhar o futuro com fé não significa saber exatamente o que vai acontecer. Significa confiar em quem vai com você. E se Deus já está no seu amanhã, você pode descansar. Pode planejar com sabedoria, sim. Pode se esforçar, se preparar, mas sem o peso da ansiedade, porque você não carrega tudo sozinho. Ele está conduzindo. E mesmo que venha o inesperado, mesmo que os planos mudem, ainda assim, você pode caminhar. Porque você sabe, o seu futuro está nas mãos mais seguras que existem. Se essa mensagem falou ao seu coração, guarda isso com carinho dentro de você. Você não precisa ter todas as respostas para caminhar com paz. Você só precisa confiar em quem já conhece o fim desde o começo. Não deixe que o medo dite o ritmo dos seus passos. Deixe que a fé seja sua bússola. Se quiser, você pode escrever aqui nos comentários: eu confio em Deus com meu amanhã. Essa frase pode ser sua oração de fé hoje. E quem sabe, também encoraje outras pessoas que estão passando pela mesma luta. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal. A gente está sempre por aqui, trazendo palavras que aquecem o coração e fortalecem a caminhada. Lembre-se, você não está sozinho. Deus já está no seu amanhã. Caminhe em paz, um passo de cada vez. Ele está com você, e isso é tudo o que você precisa.